A rodada do Campeonato Brasileiro foi boa para o Fluminense. Já os adversários na Libertadores tiveram tropeços em seus campeonatos locais. Vamos falar ainda sobre a preparação para o Fla-Flu desta terça-feira. O técnico Fernando Diniz recebeu boas notícias. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência e muito obrigado pela sua amizade. Este é o canal Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Bom, vamos começar então com os abraços para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, o Hamilton Barbosa em Paracambi, no Rio de Janeiro. O Deusdete Castro pediu para mandar um abraço para os tricolores do Nordeste. Grande abraço para a grande torcida do Fluminense espalhada pelo Nordeste. Abraço para o Carlos Henrique em Macaé, para o Antônio Licurgo em Vila Valério, Espírito Santo, para Ellen Bruce em Manaus e para o Carlos Seixas em Niterói. Bom, vamos lá, vamos falar então sobre as notícias deste vídeo. Começamos trazendo um panorama de como foi a atuação dos rivais do Fluminense na Libertadores da América neste fim de semana pelos seus campeonatos locais, né? A gente começa trazendo a informação sobre o próximo adversário do Fluminense, o The Strongest da Bolívia, que já é jogo na semana que vem, depois do clássico contra o Botafogo, na quinta-feira da semana que vem, o Fluminense enfrenta o The Strongest na altitude de La Paz, e o The Strongest perdeu pelo campeonato boliviano nesse fim de semana. Jogou fora de casa contra o vice-lanterna, o Libertad Gran Mamoré, e perdeu por 1-0. Apesar da derrota, o The Strongest segue na liderança do campeonato boliviano. Agora, o detalhe importante é que o The Strongest acabou de trocar de técnico e vem passando por uma fase de dificuldades dentro do campeonato local. Já pelo campeonato argentino, o River Plate, adversário do Fluminense, dia 7 de junho, também saiu derrotado nessa rodada do final de semana. O River perdeu para o Talleres por 2-1 fora de casa. O River, apesar da derrota, é o líder do campeonato argentino, enquanto que o Talleres está em terceiro lugar. E pelo campeonato peruano, boliviano a gente já falou, pelo campeonato peruano, o Sporting Cristal, último adversário do Fluminense nessa fase de grupos, ele venceu no fim de semana, aplicou uma goleada fora de casa sobre o União Comércio por 6-1. O Sporting Cristal, apesar desta goleada, não vem bem na classificação, é apenas o sexto colocado na competição peruana, enquanto que o adversário dele, que ele acabou goleando, o União Comércio, está em 16º num campeonato com 20 equipes. Então, esse era o panorama que eu queria trazer para vocês sobre os adversários do Fluminense nessa fase de grupos da Libertadores. E o Fluminense realizou neste domingo uma palestra educativa para todo o elenco, comissão técnica, enfim, todos os jogadores, para falar sobre os esquemas de manipulação de apostas. Assunto sério, assunto importante. Vários jogadores da Série A, da Série B, alguns já foram denunciados, outros tiveram o nome citado. O Fluminense tem o Vitor Mendes, zagueiro, que foi afastado preventivamente porque o nome dele foi citado nesse caso de manipulação de apostas, pelo menos nas investigações do Ministério Público de Goiás. A gente tem que aguardar ainda, né, as investigações, todas as apurações, enfim, por enquanto o Vitor Mendes teve o nome dele citado, não foi denunciado, não foi indiciado por enquanto o zagueiro do Fluminense. De qualquer forma, o Fluminense achou importante fazer essa palestra. Quem falou para os jogadores foi o presidente Mário Bittencourt e também o vice-presidente do clube, o Matheus Montenegro. Chamou atenção durante a palestra que o Germancano, um assunto sério como esse, né? O Germancano foi flagrado numa foto fazendo L. Não tem, o Germancano, ele em qualquer situação, ele está sempre fazendo o L, o artilheiro da equipe tricolor. Bom, e a rodada do Campeonato Brasileiro foi boa para o Fluminense, gente. Na rodada desse final de semana, o Fluminense diminuiu a diferença para os líderes, né? O Botafogo, que é o primeiro colocado, o Palmeiras, que é o segundo. O Fluminense começou a rodada 5 pontos atrás do Botafogo, está a 2 e pode, inclusive, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. O Fluminense, nesse final de semana, venceu o jogo dele contra o Cuiabá por 2-0, enquanto que o Palmeiras empatou com o Bragantino dentro de casa e o Botafogo perdeu para o Goiás por 2-1. Com isso, o Botafogo, nesse momento, tem 15 pontos, Palmeiras 14, Fluminense tem 13. Na próxima rodada,
teremos aí clássicos regionais. O Fluminense pega o Botafogo e o Palmeiras vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos. Se o Fluminense vencer e o Palmeiras tropeçar, ou seja, empatar ou perder para o Santos, o Fluminense será o novo líder do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Um alerta que duas equipes estão ali na cola, né? Estão ali bem próximos, ali já estão no retrovisor. O Cruzeiro e também a equipe do Atlético Paranaense. Os dois têm 12 pontos, um ponto a menos que o Fluminense. E o técnico Fernando Diniz realiza nesta segunda-feira pela manhã o último treino preparativo para o Fla-Flu desta terça-feira pela Copa do Brasil. O treinador teve duas ótimas notícias no treino deste domingo. Samuel Xavier e Martinelli participaram normalmente das atividades. De acordo com o GE, o Samuel Xavier é quem tem mais chances de poder começar a partida como titular. O Martinelli, como está há mais tempo parado, a possibilidade maior de que ele fique à disposição no banco de reservas. André também treinou normalmente, estava suspenso do jogo contra o Cuiabá, volta nesse jogo contra a equipe do Flamengo, também vai estar à disposição para o jogo contra o Botafogo no final de semana. O Fluminense que não tem o Alexander contundido, não tem o Keno contundido e também não vai poder contar com o Lelê e o Thiago Santos, que já jogaram pela Copa do Brasil, duas opções a menos no banco de reservas para o técnico Fernando Diniz. Se o Samuel Xavier for confirmado na equipe titular, o Fluminense deve ir a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Lima fazendo a função de segundo volante, como fez no jogo contra o Cuiabá, o Ganso e o John Arias. E no ataque, o John Kennedy e o Germancano. É esta provável escalação do Fluminense para o Fla-Flu desta terça-feira, 9 da noite no Maracanã. Meus amigos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.